muitíssimos. Os irmãos que estavam na última reunião do Reforma Radical, o mensageiro que deu a palavra, ele usou esse texto também. Deus encaminhou para que nós refletíssemos nesse texto. Nesta noite eu queria então que você, mesmo assentado como você está, mas em reverência ao Deus da palavra, possamos ler Gênesis 21, do versículo 8 ao verso 21. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu Abraão um grande banquete, em outras traduções uma grande festa. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, a qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac, na tradução de hoje, implicava com Isaac, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com o meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser. Porque por Isaque será chamada a sua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele seu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-lo às costas de Agar, e deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um arbusto, e afastou-se, e foi sentar de fronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia assim, não verei morrer o menino. E sentou-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu o choro e a voz do menino. E o anjo de Deus chamou do céu a Agar e disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Daí onde estás, ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe os olhos, viu ela um poço de água, e indo ela, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Que o Espírito Santo de Deus aplique a sua palavra lida aos nossos corações. Santo Deus, por favor, mais uma vez usa-nos como instrumento do Senhor nesta noite. Precisamos ouvir a tua voz e falar aquilo que tu queres. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, pensando, refletindo sobre aniversário de MCA, quantos anos? 52 anos de organização missionária, 52 anos de mulheres cristãs em ação, em atividade. E existe uma música, eu pensava nessa música, a mulher que ora tem história para contar. E aí eu estava pensando sobre o que falar, sobre o que trazer, e fazia uma visita, queridos, essa semana a uma idosa da igreja. E quando a gente vai visitar os idosos, a gente ouve mais do que fala. E a gente senta lá, e eu sentei lá e comecei a ouvir aquela irmã contar a história da sua vida, da sua trajetória espiritual.
veio muito cedo do Espírito Santo e com a sua família e contando a história. E eu comecei a pensar nas histórias que aquela irmã contava, de alguns desertos que nós passamos na nossa vida. Pastor Paulo apresentava ali um casal, pediu que o casal se levantasse e dizia que a irmã está recuperada. Se está recuperada, porque passou alguma dificuldade, né? Alguns desertos que nós passamos, alguns problemas que nós passamos. Na revista da Escola Bíblica Dominical, Palavra e Vida, na lição retrasada, nós estudamos por que os crentes sofrem. Porque os crentes sofrem, porque os servos do Senhor sofrem, porque eu e você sofremos, porque o deserto nos alcança, porque o deserto também é uma realidade na minha vida e não só na vida dos não crentes. Porque talvez nós poderíamos dizer, pastor, só o não crente tem que sofrer, só o não crente tem que passar por dificuldade, mulheres crentes, mulheres da MCA não deviam sofrer. Mas não é uma realidade, queridos. O próprio Jesus nos disse que no mundo teríamos tribulações, aflições, mas Ele nos diz, esforça-te então e tem bom ânimo. Na verdade, o sofrimento, as dificuldades é uma realidade que bate à nossa porta. E em uma oportunidade pregando, eu disse assim, se você ainda não sofreu, espera que você vai sofrer. E aí a irmã me perguntaram na porta, falou, pastor, que é isso? Você está dizendo que eu ainda vou sofrer? Eu falei, estou. Porque a Bíblia me afirma isso. Porque a Bíblia me diz que nós teremos dificuldades. Eu tenho estado, irmãos, incomodado com o evangelho do triunfalismo que tem sido pregado. O evangelho da facilidade. O evangelho de venha para cá e seus problemas vão acabar. Venha para cá e suas dificuldades vão acabar. Eu confesso aos irmãos que às vezes eu me sinto o pior crente, pastor Paulo. Esses dias estava em casa e perdi o sono, era por volta de 3 horas da manhã e liguei a televisão, você sabe qual é o canal que apareceu lá? Porque eles diziam assim, eu estava com uma dívida de 500 mil reais. E aí eu fui na igreja e Deus me abençoou, e agora eu tenho 2 postos de gasolina. Falei, gente, eu sou o pior crente. Eu não tenho nenhum posto, eu tenho um táxi, o pastor Paulo disse que eu sou de táxi. Eu não tenho nenhum posto de gasolina. Eu sou o pior crente. Sabe por que as pessoas têm pregado hoje o evangelho do triunfalismo? Vem para cá e os seus problemas vão acabar. Vem para cá e vai ser tudo moleza. Deixa eu te fazer um convite. Tu viu essas irmãs que estavam aqui na frente? Quando terminar o culto, fica ali na porta e conversa com elas. Quando terminar o culto, fica ali na porta e faz uma entrevista com elas. Começa a aprender com elas os problemas que elas enfrentam na vida, as dificuldades que elas enfrentam na vida. Ah, queridos, eu não concordo com essa mensagem barata que a gente ouve pregar por aí. O texto lido, ele nos convida a refletir, e eu queria te convidar a refletir. Talvez você esteja vivendo algum deserto, talvez você esteja vivendo algum problema na sua vida, no seu relacionamento conjugal. Nós estamos em mês da família, o Mundo Batista está trabalhando o mês de maio, o mês da família. Talvez você esteja na sua família passando por um deserto com um filho. Talvez você esteja passando por um deserto com uma enfermidade. Talvez você esteja passando por um deserto com um problema conjugal. Eu quero te convidar a refletir nesta noite que o deserto não é o fim. Eu queria que você pudesse, não tenho esse costume, então eu não vou pedir para você falar para o irmão, eu queria que você repetisse comigo, falando para você mesmo: o deserto não é o fim. O deserto não é o fim. O texto lido, ele nos fala de Abraão. Abraão, Deus o chama e faz a Abraão uma promessa. Deus chama Abraão e lhe diz assim: olha, Abraão, saia da sua tenda,
contar. E Deus diz assim: então assim será a sua descendência. Desse jeito vai ser sua descendência, e numerosa, de forma que você não pode contar. E Abraão, ele vive essa promessa. Abraão espera essa promessa. Abraão tinha 75 anos quando Deus lhe faz essa promessa. E Abraão então está vivendo a espera dessa promessa, só que essa promessa demorou. E deixa eu te dizer uma coisa: promessa de Deus, não promessa que a gente tem visto aí fora, não. Promessa de Deus, ainda que demore, um dia vai se cumprir. Entenda isso. Ainda que ela demore, porque na verdade a gente tenta enquadrar Deus dentro do nosso tempo, mas o tempo de Deus não é o tempo do homem. O tempo do cumprimento da promessa de Deus na minha vida e na sua vida não é o mesmo tempo que eu e você pensamos que é. E essa promessa parece que demora. Na minha visão e na sua visão, na visão de Deus, a promessa cumpriu no tempo certo. E essa promessa parece que demora. E sabe, queridos, qual é o grande problema do ser humano? E preste atenção que às vezes as nossas atitudes, as nossas escolhas nos levam a desertos. O grande problema do ser humano é querer dar uma ajuda para Deus. Sara, a esposa de Abraão, tinha uma criada, Agar, uma serva. E naquela época o homem podia ter outras mulheres, outras concubinas. Sara pega Agar e dá a Abraão e diz assim: deita-te com ela. E Abraão: deita-te então com esta mulher. E desta noite que eles deitaram, nasce Ismael. Na verdade, Abraão até pensa que Ismael é o filho da promessa. Mas preste atenção numa coisa, queridos, eu estudando esse texto, eu comecei a descobrir isso. O meu Deus, o seu Deus, não é Deus de confusão. Se Abraão está casado com Sara, o filho da promessa é o filho desse casamento. O filho da promessa é o filho dessa família. E o filho então da promessa não seria o filho de Abraão com Agar, mas sim de Abraão com Sara. Nasce Isaac. Enquanto Sara não tinha filho, Isaac estava correndo solto pelo quintal como a criança mais especial daquela família. Só, queridos, que a promessa de Deus se cumpre. Sara dá a luz. E agora nasce o filho da promessa. E diz o texto que depois que o filho foi desmamado, eles dizem assim, Sara diz assim para Abraão: olha, eu não quero que esse bastardo, que o filho dessa criada, seja criado ou cresça junto com os nossos filhos. Eu quero que você pegue essa mulher e essa criança e mande eles embora. O texto diz que isso pareceu penoso para Abraão. Isso pareceu pesado a Abraão. Abraão não gostou da ideia. Só que Abraão é homem de Deus, irmãos. E Abraão vai orar. E Deus diz a Abraão assim: olha, Abraão, faça tudo quanto tua mulher lhe disser. Parece que Deus tem dito isso também hoje. Tem homem aí fazendo tudo que a mulher diz. A mulher fala e o camarada diz assim: lá em casa, nosso relacionamento são duas pessoas. Uma que sempre manda e uma que sempre obedece. A que sempre manda é minha esposa e a que sempre obedece sou eu. A casa também é assim, ali também manda. Mas me parece então que Abraão, isso não foi muito bom para ele. E Abraão diz assim: olha, isso não está muito bom aos meus olhos. E Deus diz a Abraão: Abraão, faz tudo quanto tua mulher lhe disser. E aí, queridos, entra aqui então o tema desta reflexão, porque Abraão agora, a mulher dele diz assim: ó, pega e manda eles ir embora para o deserto. E aí
Na Bíblia nós encontramos várias referências de deserto. Isso em virtude das perseguições dos patriarcas e do povo de Israel, bem como da formação de Moisés, o grande guia do povo de Deus, que se efetuou no deserto, lá no Êxodo. A ideia de deserto entre os judeus abrangia 3 aspectos distintos, a saber, a palavra deserto significa desabitado, árido, lugar vazio, lugar solitário, lugar onde não tem vida. Deserto é lugar de morte e não de vida. Deserto é lugar desabitado, lugar vazio, lugar solitário. E talvez, queridos, a gente trazendo essa tradução da palavra deserto para os nossos dias, para as nossas vidas, talvez nós também vivamos alguns desertos. Talvez nós passamos por momentos de solidão na nossa vida, momentos de estarmos em família, ter várias pessoas ao nosso lado, mas nos sentirmos sozinhos. Eu acompanhava uma pessoa há 2 semanas atrás, que ela recebeu uma notícia de ter um câncer no seio. Na verdade, ela já tinha recebido a notícia, e depois de uma semana me falou, e aí nós fomos visitá-la. E aí ela usou justamente essa palavra: pastor, eu estou vivendo um deserto na minha vida. Eu tenho uma filha pequena, eu tenho um marido, eu estudei, pastor, para passar num bom concurso, passei num bom concurso. E agora eu estou vivendo esta realidade, esse deserto, acometida dessa enfermidade. Vamos começar os tratamentos, mas os médicos dizem que é uma metástase muito agressiva. Como que vou fazer? Eu estou vivendo um deserto, eu estou sozinha, eu não posso chorar perto da minha filha pequena. Porque a minha filha pergunta: mamãe, por que você está chorando? E a gente pode conversar com ela, e a gente pode estar ali junto, dar um ombro para chorar. Quantos de nós passamos por desertos? Quantos de nós passamos por problemas? Quantos de nós passamos por dificuldade? Mas eu pude lembrar, queridos, desse texto. Eu pude lembrar da experiência de Agar. E eu pude dizer para ela: querida, o seu deserto não é o fim. Preste atenção que todas as vezes que o povo de Deus passa pelo deserto, todas as vezes que o povo de Deus caminha pelo deserto, Deus estava tratando a vida do povo. Eu tenho aprendido que deserto é tratamento de vida. Deserto é lugar onde Deus nos trata. E se você está enfrentando um deserto, e se você está enfrentando um problema na sua vida, saiba que Deus está querendo nos tratar. E quando Deus quer nos tratar, nós só podemos fazer uma coisa: deixar ser tratado por Deus. Porque tem muitas pessoas que querem relutar contra o tratamento de Deus. Tratamento, irmãos, ele é doloroso. Tratamento, ele é penoso, mas tratamento traz resultados. Eu sou a primeira turma nesse colégio ali fora de enfermagem. Eu não falo o nome porque eu não sei falar o nome. Frenete, é esse colégio. Eu sou a primeira turma formada ali de enfermagem. Mas eu, antes de fazer enfermagem ali, eu já era enfermeiro no Exército. Quando eu servi o quartel, tinha algumas noções, e aí a gente deu o nome, fomos para o HCE, fizemos um curso de enfermagem lá, e aí eu exerci enfermagem no Exército. E lá no HCE, quando a gente fazendo o curso, nós fomos levados ao HFAP,
Marafag, Hospital Central da Aeronáutica. E lá no Marafag, eles têm uma área que trata queimado, pessoal, queimadura do corpo. E no dia que nós fomos visitar aquele hospital como estágio, tinha um rapaz que foi lá, deu entrada no Hospital da Aeronáutica para ser tratado com essas queimaduras, com o corpo muito queimado. Esse rapaz já estava internado ali, e nesse setor de queimadura, irmãos, eles têm um lugar todo assim com granito, umas pias, onde eles põem as pessoas deitadas. E eles abrem a bica, o que sai não é água, é uma solução lá, esqueci o nome. E aonde está a ferida, a queimadura, eles pegam uma escova e começam a passar para que tire aquela crosta, para que possa sangrar, para cicatrizar. Esse é o tratamento lá naquele hospital e a referência de tratamento de queimado no Rio de Janeiro. Dói? Provavelmente. Algumas pessoas até se arrepiaram. Às vezes, o seu deserto está doendo assim. Às vezes, o seu deserto, só você sente essa dor. Mas, queridos, deserto é tratamento de Deus. É Deus te tratando. É Deus dizendo para você que você precisa entrar no centro da vontade dEle. E nós precisamos entender, se estamos vivenciando então esse deserto, é porque Deus quer tratar alguma coisa comigo e com você. Características, algumas das características do deserto: é um lugar de perigo, serpente, escorpião. É um lugar com tempestade extrema, de dia, muito frio. Ou melhor, de noite muito frio, de dia muito calor. É um lugar onde há ausência de vida. Você não passa pelo deserto e vê árvores plantadas, plantas, flores. Você não vê isso no deserto. Pessoal que já visitou, eu nunca fui, mas o pessoal que já visitou Israel e os desertos lá, já vi algumas fotos, dizem que é um lugar de ausência de vida. O fato de Abraão ter que mandar o filho embora não me parece bom. Ele era pai, amava seu filho, ainda que ele não fosse o filho da sua promessa. Deus confirma no coração de Abraão que ele podia deixar o menino ir embora. Se estivermos obedecendo a ordem de Deus, preste atenção nisso, se estivermos obedecendo a ordem de Deus, até o deserto vai se tornar terra fértil. Se nós estivermos obedecendo a ordem de Deus, se nós estivermos no centro da vontade de Deus, até o deserto vai se tornar terra boa. E queridos, eu quero, em rápidas palavras, abordar 3 coisas nesse texto. O fato de estarmos no deserto não significa que você não está sendo cuidado por Deus. Preste atenção, vou repetir. O fato de você estar vivendo no deserto, o fato de você estar passando pelo deserto, isso não significa que Deus te abandonou. No livro do Êxodo, capítulo 13, no verso 21, diz assim a palavra do Senhor, Êxodo 13, 21. O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem para o guiar pelo caminho, e durante a noite numa coluna de fogo para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia e nem a coluna de fogo durante a noite. Quando o povo de Israel estava atravessando o deserto, quando o povo de Israel estava passando no deserto, ainda que eles estivessem no deserto, Deus não deixou de cuidar deles. Ainda que eu e você vivamos alguns desertos na nossa vida, ainda que eu e você vivamos alguns desertos na nossa família, Deus não deixou de cuidar de você. Eu poderia citar aqui, queridos, várias
momento de se apegar com Deus. O fato de você estar passando pelo deserto, o fato de você estar no deserto, isso não significa que Deus te abandonou. Segundo, o deserto não é uma situação definitiva. O povo de Israel peregrina pelo deserto por 40 anos. Na verdade, quando a gente pega o mapa e vê a trajetória que eles fizeram, eles podiam fazer aquilo com menos tempo, mas eles fazem por 40 anos. Eles demoram 40 anos. Eu não sei quantos anos tem demorado o seu deserto, mas uma coisa eu quero te dizer: deserto não é uma situação definitiva. Logo chegará a terra prometida. Quem passa pelo deserto vai chegar um dia na terra prometida. Sabe, queridos, a gente não pode desanimar, a gente não pode retroagir, a gente não pode voltar, precisamos avançar. No livro de Josué, no capítulo 1, do verso 1 ao verso 4, a gente encontra Josué 1, do verso 1 ao verso 4, diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora a esse Jordão, tu e todo o teu povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu tenho dado, como prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio Eufrate, toda a terra dos heteus até o mar grande, para o poente do sol. Esse será o vosso limite. Na verdade, Deus está falando para Josué assim: Josué, vocês vão passar pelo deserto, pega o povo, dispõe-te. Josué, meu servo, Moisés, meu servo, é morto, e você quem vai herdar a terra prometida. Primeiro eles passaram pelo deserto, para depois herdarem a terra prometida. Terceiro, no deserto, a providência de Deus nunca deixa de chegar. Nunca vai faltar providência de Deus no deserto da sua vida. Queridos, Agar pega o menino e começa então a seguir caminho ao deserto. O texto diz que Abraão lhe dá alguns pães e um odre de água. Não sei quantos dias eles caminharam algum tempo, talvez alguns dias. O pão acabou e a água acabou. Talvez eles conseguissem viver mais tempo no deserto sem comida do que sem água. Nosso corpo necessita de água. E a água do odre agora acabou. E o texto diz que Agar começa a se desesperar. Agar pega essa criança, Ismael, põe debaixo de um arbusto e sai de perto, porque ela não quer ver o seu filho morrer. O texto diz que ela sai à distância de um tiro de arco de flecha, aproximadamente 200 metros. E ela sai. E agora ela senta e ouve a criança chorar. E o texto diz, irmãos, que um anjo do Senhor aparece, manda que Agar levante o menino, pegue o menino, e quando ela olha, ela vê um poço. Preste atenção numa coisa: o texto não diz que o anjo fez nascer um poço ali. O texto não diz que Deus realizou um milagre e ali, naquele momento, o poço começou a jorrar água porque o poço estava seco. O texto não diz isso. O texto diz que o poço
não vi o poço? Porque os problemas da vida, as dificuldades da vida, muitas das vezes têm tapado a nossa visão. Eu não sei quais são os problemas que você está vivendo. Eu não sei quais são os problemas que sua família está vivendo. Mas às vezes os problemas, as dificuldades não nos fazem enxergar as coisas. Se Deus diz a Abraão, deixe que ela vá, porque eu vou providenciar tudo para esse menino, Deus não iria o abandonar no deserto. Mas pelo fato de estar passando pelo deserto, pelo fato de estar vivendo o deserto, pelo fato de estar vivendo os problemas da vida, ela não consegue enxergar que perto dela tem um poço. E talvez você também não consiga enxergar que perto de você tem a solução para os seus problemas, que perto de você tem a solução para as suas dificuldades, que perto de você tem sempre a mão boa e forte de Deus para nos ajudar. Sabe, queridos, eu quero te convidar nesta noite a abrir os olhos. Eu quero te convidar nesta noite a dizer: se Deus te permitiu viver o deserto, saiba que a terra prometida está à frente. A palavra de Deus nos diz que Deus não nos dá aprovação além do que nós podemos suportar. Ele está contigo. E finalizo dizendo: no deserto precisamos olhar para Jesus. No deserto precisamos olhar para a cruz. Eu preguei uma série de mensagens, irmãos, falando sobre os milagres de Jesus. E eu percebi que quando Jesus fazia os milagres, preste atenção nisso, sempre tinha uma multidão perto. A maioria dos milagres que Jesus realiza, sempre tem uma multidão perto. Na ressurreição do filho da viúva de Naim, tinha uma multidão perto. Na cura do cego Bartimeu, tinha uma multidão perto. Quando Jesus cura o homem que desce pelo telhado da casa, tinha uma multidão perto. Cuidado, preste atenção nisso. Cuidado com a multidão. Cuidado com a multidão. Muitas das vezes, a multidão nos tira do foco. Quando Jesus realiza a cura de Bartimeu, o que a multidão dizia para ele? Cala-te, porque ele não pode te ouvir. Quando Jesus realiza a cura do homem que desce pela janela, o texto diz que a multidão impedia o paralítico de entrar. Sabe? Às vezes a multidão nos impede. Às vezes a multidão nos atrapalha. Sempre que você está no deserto, sempre que você está vivendo um problema, alguém fala assim: vai ali, faz isso, faz aquilo, dá 7 pulinhos lá na água que vai melhorar. Não, irmãos. O que muda a sua história quando você está no deserto é olhar para a cruz de Cristo, é olhar para Jesus, é deixar Jesus conduzir a história, é deixar Jesus conduzir a sua vida, porque é Ele quem nos tira do deserto e nos mostra o caminho da terra prometida. Por isso, quando estivermos no deserto, precisamos olhar para Jesus, precisamos ouvir a voz de Deus. O texto diz que o anjo do Senhor brada e fala assim: Agar, levanta, pega o menino e olha para o lado, porque ali está a água do poço. Quando Abraão vai sacrificar Isaac, ele chega lá no holocausto. Quando ele levanta o cutelo, o texto diz que o anjo do Senhor brada e fala para Abraão: não toque no menino. Abraão estava no deserto, mas no deserto Deus tratou Abraão. Talvez você também está no deserto. Talvez você, mulher que está em ação, está orando pela sua família incansavelmente e diz assim: pastor, eu não estou vendo solução.
Pastor, eu oro por este homem, pelo meu esposo, há tanto tempo, e aquele coração não é quebrantado. Pastor, os meus filhos, ou meu filho está envolvido com homossexualismo. Pastor, a minha filha está envolvida com lesbianismo. Pastor, meu filho está envolvido com o mundo das drogas. Meu filho está envolvido com o mundo da criminalidade. E esse deserto está acabando comigo, porque eu não sonhei com isso. Eu não queria isso para os meus filhos. Sabe o que eu quero te dizer? Nesse deserto, nesse momento, olhe para Jesus, porque Ele sempre tem uma solução. Jesus sempre tem uma saída. Eu queria te convidar nesse momento a baixar a sua cabeça e falar com Deus. Eu queria te convidar nesse momento a se colocar à disposição do Senhor Jesus e dizer: Deus, o deserto está dolorido. O deserto está solitário. O deserto está penoso. Mas nesta noite o Senhor falou ao meu coração dizendo que o deserto não vai ser o fim da minha história. Deus não te chamou para morrer no deserto. Deus quer te levar à terra prometida. Deus quer te levar num lugar onde os rios correm, num lugar onde a paz, a abundância. Deus está dizendo para você nessa noite: o deserto não é o seu lugar. Deus, nós te louvamos. Os teus filhos estão aqui, cabeça baixa, clamando ao Senhor, confessando ao Senhor que os desertos da vida muitas das vezes nos dá vontade de parar. Mas, Pai, por favor, dê a cada um de nós força, disposição para enfrentarmos esses problemas e esses desertos. E nos dê a esperança de logo em breve chegarmos na terra prometida. É o que nós te pedimos e agradecidos somos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. E que você entenda, ainda que o deserto seja doloroso, o Senhor tem a terra prometida para você. Amém.